2 minutinhos para que possamos iniciar. Fala, Diego. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Você consegue me ouvir, Diego? Consigo sim, Lúcio, tá tudo certo. Isso. Pessoal, uma boa noite. Espero que estejam todos bem, aqueles que estão nos assistindo via YouTube ou pelo Instagram. Tivemos aí uma pequena demora para iniciarmos, né? Um atraso aí de 10 minutos por alguns problemas técnicos, mas já conseguimos resolver, estamos aqui. Espero aí que todos possam conseguir nos assistir e prestigiar. Para quem não me conhece, sou o professor Diego, coordenador da CRD Ensino e Pesquisa. Então, para quem ainda não conhece, para quem já quer conhecer, siga-nos no Instagram, @CRD Ensino, certo? Para conhecer nossos cursos, a nossa marca, conhecer a nossa forma de educar. Vou apresentar hoje o professor Lúcio, também tecnólogo em radiologia, vai estar nos auxiliando hoje, né, na aula aí de simulador de ressonância, que é um dos nossos recursos principais do nosso trabalho. Além das importantes aulas práticas, o nosso simulador, ele nos estimula para que possamos compreender quais os protocolos e processos utilizar. Pessoal, é muito bom tê-los aqui. Espero que cada vez mais tenhamos mais acessos aí. Professor Lúcio, é com o senhor. Você consegue me ouvir? Deixa eu só... Sim, sim. Beleza. Deixa eu só abrir aqui a tela. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto eu não abro, então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Lúcio, eu falo de Brasília. Prazer em poder estar com vocês. Agradeço aí o tempo e a atenção de cada um. Diego, à medida que surgir dúvida, pergunta, alguma coisa, você pode me interromper aqui, tá bom? Como eu não tenho acesso aqui a comentários, essas coisas, aí eu não vou conseguir visualizar, né? A mesma coisa, eu peço a ajuda aí do Arthur também, que está nos auxiliando, caso tenha alguma pergunta, né? Perfeito. Pessoal, todos aqueles que tiverem perguntas podem mandar no chat pelo YouTube, tá? Ou pelo Instagram, nos comentários, que a gente vai tentar aí sanar a maior quantidade de dúvidas possível. Beleza. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar é um simulador que está disponível, né, aos alunos da plataforma do CRD Ensino, no curso de ressonância magnética, uma ferramenta que proporciona, né, ao aluno um contato, e aí vocês vão visualizar a ferramenta, né, e melhor do que eu tentar falar qualquer coisa da ferramenta, é vocês verem como é que funciona, né. Então, a proposta da ferramenta é proporcionar ao aluno um ambiente que ele se organizar para treinar, né, ele ter acesso a um software que imita, né, em todos os aspectos possíveis, uma plataforma de ressonância magnética. No caso, tem, né, um fabricante que foi usado como modelo, e essa plataforma, então, permite cadastrarmos o paciente, escolha do exame, né, algumas características ali antes do exame, que a gente vai estar abordando tudo certinho, e o planejamento daquele exame, né, bem como algumas sequências já
previstas, né, dentro de um protocolo institucional. Então, dentro de uma clínica ou de um hospital, existe já algumas imagens a serem feitas dentro de cada tipo de exame que se realiza, né? Então, vocês vão conseguir visualizar na íntegra como utilizar essa ferramenta, tá? Então, o que nós fazemos, né, na estrutura do curso é permitir com que o aluno esteja no seu computador, acessando a plataforma, a gente instrui como vai utilizar, e ele vai ter aquele acesso ali durante o período do curso, para estar treinando, exercitando, né? Então, é uma ferramenta que, assim, a meu ver, é algo que, com certeza, é um divisor de águas, porque hoje uma das grandes barreiras para quem quer aprender ressonância magnética é a questão da prática, né? Da aula prática. É você estar frente a um equipamento de ressonância magnética, né? Então, isso faz com que você tenha... Você consegue ver minha tela, Diego? Só me confirma aí, por favor. Então, uma das dificuldades que a gente tem hoje de barreira, né, para quem quer aprender, é ter acesso à máquina de ressonância. Então, a gente está falando aí de uma máquina que custa, vamos colocar valores atuais aí, máquinas novas custam 3 milhões de reais, muito mais do que isso, de acordo com a plataforma, software, versão, essas coisas. E o dono, o proprietário, independente de clínica, hospital, prevê que aquela máquina seja uma máquina produtiva, né? Então, a ideia da máquina é produzir, né? Fazer exames de boa qualidade, mas entenda que colocar um piloto inexperiente na frente dessa máquina não seja a melhor das estratégias, né? Então, muitos são os serviços que não autorizam, né, treinamento no setor de ressonância magnética, tá? Então, essa é uma das grandes barreiras, isso já há muito tempo, né? Então, com esse software a gente possibilita fazer esse acesso, né? Por mais que um simulador, vocês vão perceber que simula na íntegra um software de ressonância magnética, beleza? Arthur ou Diego, vocês poderiam só me auxiliar só para confirmar se a tela vocês estão visualizando? Lúcio, a gente está conseguindo visualizar a tela no Instagram, tá? Só compartilhar no Meet também. No Meet? Peraí. Perfeito. Beleza? Obrigado, viu? Então, vamos lá. Aqui eu já estou, já acessei o software, né? Login e senha. E o que ele permite a gente fazer, então, aqui é fazer um cadastro, tá? Eu vou estar fazendo aqui com meus dados, né? E vou colocar aqui um ID 00, minha data de nascimento 0309-1985, meu peso 92, tá? Então, no software real, esses dados, possivelmente você consegue puxá-los de uma worklist, né, de uma lista de trabalho que já vem lá dos pacientes cadastrados na recepção, independente de clínica ou hospital, tá bom? Então, acesso number, aqui o estudo que nós vamos fazer, né, então eu vou abrir aqui um exame de crânio, tá? E outros dados aqui, o médico, de referência, a instituição, também virão com esse cadastro lá da worklist, né, da lista de trabalho, beleza? Aqui a gente consegue sinalizar para o equipamento qual é a posição que o paciente vai entrar na mesa, né, no equipamento. Então, se esse paciente entra primeiro a cabeça e com a barriga para cima, né, então a cabeça primeiro e supino, ou os pés primeiro
e também supino, né, barriga para cima. Ou ainda, barriga para baixo e a cabeça primeiro, ou os pés primeiros e barriga para baixo. Então, e ainda tem a possibilidade desse paciente estar em decúbito lateral, beleza? Então, como a gente vai fazer um crânio, cabeça primeiro, barriga para cima, tá? E aqui na escolha da bobina, a gente vai escolher a bobina de crânio, tá bom? Deixei algum dado aqui do lado de fora, peraí. Enter aqui, que eu não marquei. Então, no software real também ele faz da mesma forma, tá? Se os dados que estão aqui em negrito não forem preenchidos, ele não libera a gente iniciar o exame, tá? Então, uma forma de segurança para a identificação desse paciente. Aqui, só uma confirmação, né, uma dupla checagem dos dados do paciente que nós iremos fazer. Então, isso também acontece no real. E aí a gente entra já na plataforma, então, de execução, né? Então, aqui eu vou selecionar o exame de crânio que nós iremos fazer e vou puxar aqui uma rotina, né, um protocolo rotina, tá? Então, existem vários protocolos a serem realizados no exame de crânio, conforme a indicação clínica do paciente. O paciente tem uma suspeita de um AVC, se tem uma suspeita de uma doença desmielinizante, né, uma esclerose múltipla da vida, ou se esse paciente vem de crise convulsiva, vem de perda de memória, enfim, conforme a indicação clínica desse paciente, né, dentro das instituições já existem aí as sequências diferenciadas para cada um desses exames, tá? E aqui, né, com a abordagem inicial, a gente vai estar falando, né, de uma rotina, e aí não é que todos os serviços têm essas sequências de rotina, mas é uma rotina básica que foi inserida aqui. Então, a partir do momento em que eu solicitei, né, que eu selecionei o protocolo, ele automaticamente já começou a rodar aqui, ó. Então, aqui embaixo está mostrando aqui um tempo, né, de 15 segundos, que ao finalizar ele vai nos permitir visualizar as imagens. Então, ele já carregou as imagens, e essas são imagens que nós chamamos de localizadores, tá? Então, nós temos aqui uma imagem coronal, aqui nós temos uma imagem sagital, e aqui nós temos uma imagem no plano axial, ok? Então, nesse canto, né, inferior esquerdo, o que nós temos aqui são as sequências a serem realizadas, né? Então, um localizador, que é o que já rodou, então aqui aparece um ícone, né, de uma imagem. Sagital T1, axial flare, axial difusão, axial T2, axial T1, e mais para baixo tem outra sequência, tá vendo? Coronal T2, axial gradiente, axial T1, que seria com contraste. Então, essa é a nossa sequência aí é a série de sequências que nós temos para executarmos, tá bom? Então, aqui eu consigo fazer o posicionamento desses cortes, tá? Então, eu consigo posicionar aqui os cortes. E como a nossa primeira sequência a ser realizada após o localizador é um sagital T1, então eu preciso posicionar os cortes para realizar um sagital, tá? Então, aqui eu vou só girar o corte como se nós fôssemos fazer um axial. Então, para quem já fez, para quem já faz, e para quem nunca viu fazer um exame de ressonância, o que vocês estão vendo eu mexer aqui nos cortes é o que, de fato, nós temos numa máquina real, ok? Então, à medida que eu mexo no bloco em um plano, automaticamente ele já corrige nos outros, tá bom? Então, aqui eu preciso deixar com que os cortes fiquem em paralelo ao plano medial do paciente, né? A essa linha que divide ao meio, né, a anatomia do lado direito e esquerdo, tá? Da mesma forma, nessa imagem axial, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui. Então, se eu achar que esse FOV está muito pequeno, eu posso aumentar aqui, beleza? Então, esse grupo de parâmetros que tem aqui embaixo, tá? São parâmetros que estão relacionados ao método de aquisição, tá? Então, o número de cortes, então aqui a gente tem 30 cortes. Qual é a distância entre esses cortes, né, um do outro? Então, em outras máquinas a gente vai encontrar isso aqui como sendo um gap, tá? Aqui eu tenho o FOV, tá? Então, o tamanho desse FOV. Aqui,
o FOV na direção da fase, então eu consigo reduzir, né? Então, vou só fazer aqui um exemplo, vou colocar 70. Vocês vão ver que ele vai reduzir, né, em uma determinada direção. A direção que ele diminuiu o FOV é a direção da fase. E aqui embaixo a gente consegue encontrar, né, um parâmetro chamado direção de codificação de fase. Tá? Então, a ressonância magnética faz uma imagem baseada em radiofrequência. Tá? E essa radiofrequência ela precisa ser lida, né, compreendida aí, em fase, que é o momento da radiofrequência, tá? Levando o tempo como consideração, e a frequência, né, em hertz, para gerar uma codificação espacial, tá? Além de outros parâmetros que vão acontecer, mas essa direção de codificação de fase, ela existe, tá? Como existe também a codificação de frequência, beleza? Mas a codificação de fase é um parâmetro muito importante, ele sempre vai estar à mostra para a gente escolher qual é a direção que a gente quer. Sendo que, conforme o plano que nós iremos fazer, que aqui a gente está programando uma imagem sagital, então nós vamos, né, nessa imagem sagital aqui do meio, a gente tem a direção anterior e posterior, e a direção superior e inferior. Então nós temos essas duas direções para direcionarmos a direção de fase, tá? A direção direita e esquerda, ela já é da codificação dos cortes, já é a aquisição propriamente dita, tá bom? Então, sempre vai existir essa regrinha. Se eu for fazer a imagem coronal, direita e esquerda, superior e inferior. Se eu for fazer a imagem axial, direita e esquerda, anterior e posterior, que seriam as direções de fase, tá? Isso, por mais informação que seja, e para quem nunca ouviu, parece que é algo extremamente complicado. Não, é só informações que no decorrer do curso a gente consegue avançar muito bem e a gente compreender. Num primeiro momento pode até decorar, mas vocês aprendem isso, tá? Com o decorrer do curso, tá bom? No decorrer da aprendizagem de ressonância magnética, tá? E é extremamente importante dominar isso, porque na direção da fase é onde se propaga o artefato de movimento, tá? Então, movimento de fluxo, movimento respiratório, movimento, tá, do próprio paciente, enfim. O movimento distorce a imagem, digamos assim, né? Causa esse artefato de movimento na imagem na direção da fase, tá? Então, por isso que é tão importante a gente dominar isso, tá? Aqui, outros parâmetros que nós temos, abaixo do FOV phase aqui, é o slice thickness, ou a espessura do corte, tá? Então, conforme o exame de crânio que nós vamos fazer aqui, o normal aí seria, né, pelo menos dentro de alguns protocolos padrões aí do CBR, por exemplo, entre 4 e 5 milímetros de espessura é uma espessura de corte possível, né, para realizar uma rotina de crânio, tá? Mas para cortes específicos, por exemplo, para hipocampo, isso já requer uma espessura de corte menor, beleza? Bom, aqui entram dois parâmetros fundamentais na ressonância, TR e TE, que eles estão não preenchidos, ok? Então, entra num fator de que a gente vai estar orientando, né, o aluno relacionado opa, é uma ponderação T1, então eu preciso colocar parâmetros de um T1, tá? Então, vou colocar aqui 500, vou colocar 10, beleza? Então, para quem já domina aí ressonância magnética, sabe que a gente está dentro de um parâmetro de um TR curto e um TE curto para um spin-echo, um fast spin-echo, né, no planejamento aí, numa ponderação T1, tudo bem? Então, basicamente, a gente alterando aqui esses parâmetros, deixando tudo certinho, eu vou clicar em Apply, que é para informar para o equipamento que ele precisa realizar essas imagens, e aqui ele começou o tempo, né? Correu o tempo de 15 segundos também, e em que ele vai mostrar para a gente, né, disponibilizar as imagens desse sagital T1. Enquanto ele sai, eu posso já abrir aqui a próxima sequência, que é o axial, para planejar o axial. É só esperar o sagital T1 aparecer, ele já ficou disponível. E aqui ele vai carregar para a gente. Então, as imagens que estão disponíveis agora, lá, a gente vai conseguir passar os cortes.
Tá? Então, a gente tem aí os cortes sagital T1, que acabaram de ser produzidos, ok? Eu vou passar novamente, só para a gente chegar na imagem central. Vou até fazer melhor aqui. Ok. Vou voltar aqui para o nosso localizador, que fica mais fácil da gente visualizar a anatomia que eu preciso abordar aqui com vocês, tá bom? Então, nós fizemos um primeiro planejamento, que é um sagital T1, e agora eu vou fazer um planejamento do axial, tá? Um corte axial, né, no plano axial, e numa ponderação flare, beleza? Nesse caso, eu tenho aqui 36 cortes, então eu vou diminuir aqui esses cortes. Então, esses cortes, da mesma forma lá do sagital, né, que eu acabei não falando, mas ele tem uma regra relacionada à quantidade de cortes, precisa cobrir, né, uma determinada estrutura. Então, no caso do nosso sagital, eu preciso cobrir toda a extensão de um lado ao outro, né, aqui nessa imagem sagital, axial, né, então quando a gente planejou o sagital, eu preciso cobrir, né, toda a extensão lateral do crânio, tá bom? O FOV cobriu, né, toda a extensão antero-posterior, então, e nós centralizamos o FOV lá do sagital no mesencéfalo aqui, então já cobriu todo o crânio. No caso do nosso axial, o que eu vou estar fazendo aqui é alinhando o nosso corte aqui, né? Então, uma orientação que existe nossa, como operadores de ressonância magnética, é alinhar o corte axial pelo corpo caloso, né? O esplênio e o joelho. Então, o joelho e o esplênio do corpo caloso. Então, traçamos uma linha imaginária, e no caso aqui o corte nos permite visualizar uma linha, né? Existem outras orientações de planejamento, mas eu vou me restringir a falar do corpo caloso, ok? E aqui no caso, o que a gente precisa ter cortes que mostram a transição crânio-cervical e lá em cima cobrir todo o topo do crânio, né? Então, pegar toda a região que tem encéfalo, ok? Se esse é um paciente que tem alguma suspeita de meningite, enfim, fez alguma craniotomia, algo que esteja relacionado à calvície aqui, a parte superior do crânio, então eu precisaria aumentar o número de cortes. Então, eu vou colocar só mais uns 2 cortes, 3 cortes, para evidenciar que caso nós tivéssemos que pegar toda a extensão do crânio. Tá bom? Então, aqui só um exemplo. Como esse paciente está muito bem posicionado, não tem rotação, né, do nosso axial, então a cabeça não está torta e no coronal também está bem alinhado. Eu vou só arrastar o bloco para a lateral aqui para vocês conseguirem permitir a visualização desse plano mediano sagital. Então, essa linha que divide direita e esquerda, né, justamente ao meio, é uma linha que consegue nos mostrar que esse corte axial, né, nessa linha perpendicular aqui, ao plano axial, está ok, beleza? Então, se houvesse, né, uma rotação em relação a esse eixo longo aqui do paciente, a gente faria essa angulaçãozinha aqui, ó, só para corrigir, tá bom? Então, não foi necessário, porque esse paciente está muito bem posicionado. Então, como eu mexi no coronal, ele saiu ali da posição do sagital que nós tínhamos feito. Então, feito esse posicionamento, 33 cortes, 5 de espessura de corte, vou também dar apply aqui para rodar essa aquisição. Então, de novo, ele vai mostrar o tempo aqui de 15 segundos, tá? Enquanto isso, a gente pode abrir a próxima sequência, então, o axial de fusão, tá? Então, na plataforma real, né, o que acontece é que a gente pode programar com que você faça um planejamento axial e os próximos axiais, os que você desejar, copie o mesmo planejamento, tá bom? Aqui, como a ferramenta propõe ensinar, né, é uma ferramenta de ensino, não tem essa facilidade que na máquina real tem, ok? Mas a gente vai estar aqui fazendo a execução da mesma forma. 5 de espessura, 230 de FOV, e ficou com 33 cortes, tá? Angulo pelo corpo caloso, traçãozinha aqui pequena, está centralizado, e da mesma forma, apply, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa com os demais axiais, e depois volto mostrando as ponderações, tá bom?
Então, axial T2. Angulo um pouquinho. Trinta e três cortes. Diego ou Arthur, qualquer coisa pode sinalizar aí, tá, mestre? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, se alguém, de repente, que fez alguma pergunta aí. Professor, por enquanto não. O senhor consegue só reiniciar o Instagram para que possa compartilhar novamente? Estamos tendo alguns probleminhas, por favor. Deixa eu... Peraí. Arthur, você consegue me auxiliar com o Instagram, por favor? Oi? Você consegue confirmar? Ô Diego, você entrou no Instagram? Agora, Entre 4 e 5 minutos de espessura E no mesmo instante que você perceber que caiu alguma das conexões, aí você me avisa, tá? Aí eu já interrompo. certo. Só vamos lá. Para quem também estiver tendo dificuldades no Instagram, por gentileza, vamos utilizar o link no YouTube, está no Stories do CRD, tá bom? Lúcio, pode iniciar, por favor. Beleza. Então, aqui eu vou fazer o planejamento axial T1, né? Então, ângulo de novo do hipocampo. 33 portes já está aqui, ó, selecionado. Tem 5 milímetros de espessura, igual ao outro. E aqui nós centralizamos tanto no coronal quanto no axial, apply, para ele rodar o axial T1. E aqui agora eu vou pular o coronal T2 para planejar também os axiais, tá? Que a gente vai seguir a mesma linha. Como o coronal tem um planejamento diferente, aí já eu abordo o do coronal. Então aqui, ó, 33 cortes, 5 milímetros de espessura, 230 de FOV. Então, cobrindo todo o topo do crânio e a transição crânio-cervical. Apply. E o axial T1 pós-contraste, a mesma coisa. Vou aqui um pouquinho. Aí, beleza. Agora eu vou entrar no planejamento do coronal, tá? Então, para quem está assistindo pela primeira vez aí o funcionamento do software, até mesmo pela primeira vez uma plataforma de ressonância, essa nomenclatura utilizada sagital, axial, coronal, tá? É o nome da sequência, né? Consequentemente, vai ser o nome dado para a imagem que vai sair, né? Que vai estar disponível. E esse nome, ele tem a ver com 3 informações básicas, né? Que é o plano, ou seja, aquela imagem, ela tem um plano anatômico, tá? Então, na nossa anatomia humana, nós conhecemos, né, a imagem que divide o corpo em 2 metades, anterior e posterior, é essa imagem coronal, ok? Então, essa imagem coronal é uma imagem que nós estamos vendo aqui plana, e esse corte coronal, ele é obtido com essa linha que nós estamos vendo aqui, ó, no sagital, tá vendo? É uma linha que divide a parte anterior da parte posterior. A mesma coisa na imagem axial. É uma linha que divide o corpo em metade anterior e metade posterior. Então, essa imagem tem, né, por plano, o nome coronal. O T2 é a ponderação.
Então, de uma forma bem básica e objetiva, seriam cores ou filtros na qual a gente consegue visualizar aquela imagem, ok? Então, para quem está acostumado aí com o Instagram, por exemplo, você tira uma foto e daqui a pouco você consegue mexer no filtro daquela foto, né? A informação básica de quem está na foto, o objeto que foi fotografado, enfim, a forma da foto, ela vai permanecer, mas você consegue colocar alguns filtros ali, né? E você vai mudar os tons que aparecem ali das estruturas. Então, a ponderação na ressonância magnética consegue evidenciar, por exemplo, a estrutura gordura, né? Então, uma molécula de gordura, então o tecido gordura, em uma ponderação T2, por exemplo, ele vai aparecer com hipersinal, tá? E outra informação, que é a terceira informação, como eu falei, são 3 informações que tem que conter aqui nessa descrição da imagem, que é o plano, a ponderação e o terceiro é a técnica, tá? Então, existem algumas técnicas de imagens possíveis na ressonância. Uma delas é chamada de spin echo, tá? Depois evoluíram essa técnica chamada spin echo e criaram a fast spin echo, ou seja, uma spin echo rápida, tá? Então, essa ponderação T2, no spin echo, a gordura brilha. No fast spin echo, essa gordura tende a ficar com um sinal um pouco menor, mas ainda também continua ali com um isosinal para um hipersinal, tá? Então, é só de exemplo aí. E uma outra característica da ponderação T2, já já eu vou colocar a imagem, aqui, por exemplo, eu já consigo colocar, facilitar. Aqui, ó. Essa é a imagem axial T2 que eu estou passando aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, que aí a gente consegue falar da gordura. Então, atrás da órbita, tá? Atrás da órbita tem gordura. Essa gordura é chamada de retroorbitária, tá? Então, essa gordura, ela, né, é um tecido gorduroso, né, um tecido de gordura, e ela está aqui apresentando com um hipersinal para um isosinal. No globo ocular, que também tem líquido, também tem água, né, tem um hipersinal, tá? Da mesma forma que a gente observa aqui o líquor, tá? O líquido cefalorraquidiano, que também brilha, tá? Aqui, onde eu estou com a pontinha da seta aqui, ó, tá? Logo atrás, tronco cerebral. Então, a característica dessa imagem ponderada em T2, a água brilha e a gordura também, tá bom? Agora, se eu pegar um T1, deixa eu colocar aqui o T, colocar uma imagem do lado da outra, que facilita aqui a percepção disso. Aqui é a imagem da órbita. Olha lá, a imagem da órbita. Então, essa imagem do meio é uma ponderação T1. Também é o plano axial, como é essa imagem aqui da direita. E aqui eu tenho o globo ocular com líquido, ok? No seu interior, e aparece hipo, com hipossinal, aparece escuro, tá? Então, a nomenclatura, né, o termo de falar iso, que é igual, a hiper, que é muito ou alto sinal, né? Ou hipo, de baixo sinal, é a nomenclatura mais adequada para falarmos do sinal que nós observamos as imagens de ressonância magnética, tá? Mas numa primeira abordagem aqui, eu posso estar falando de pouco sinal, de escuro, ou de claro, para que vocês consigam entender, principalmente quem está aqui pela primeira vez para observar um software ou imagem de ressonância, tá bom? Então, no T1, a característica da imagem, né, é que o líquor, ou onde há prótons de hidrogênio, né, constituindo ali uma molécula de água, vai aparecer com hipossinal, com pouco sinal, vai aparecer escuro, ok? Já na ponderação T2, essa mesma estrutura de moléculas de água, tá, onde tem prótons de hidrogênio constituindo ali uma molécula de água, já vai aparecer com hipersinal, tá bom? E no T1 aqui, o que a gente vê é que o líquor também ficou escuro, então o líquor que está envolvendo o cérebro, né, o tecido encefálico, aparece escuro. Então, por isso que tem essa percepção de imagem mais escura. Só que a gordura aparece com hipersinal no T1, ok? E como eu falei para vocês, no T2, ele aparece de iso para hipersinal. Então, a gente percebe que ele brilha, mas tem um brilho menor do que o da água, beleza? Então, as ponderações T1, T2, DP, têm características nesse sentido que eu acabei de descrever, tá bom? Então, toda vez que você visualizar alguma imagem de ressonância magnética, as informações que terão
na descrição daquela imagem são 3: plano, ponderação e técnica, tá bom? Então, você consegue responder essas perguntas. Como não tem aqui a informação da técnica, a gente precisaria ver as informações que tem na própria imagem lá, que vai nos trazer essa informação da técnica que foi usada. Se um IR, se um gradiente, se um spin echo, se um fast spin echo, tá bom? Bom, aqui para a gente planejar o nosso coronal, eu vou deixar o localizador, vou puxar na imagem axial o axial T2, para a gente conseguir visualizar inicialmente lá os ventrículos laterais, aqui, que aí dá uma noção boa para a gente de percepção desse plano mediano sagital, tá? E depois eu mudo a imagem para uma estrutura do ouvido, para mostrar para vocês uma das estruturas que é muito importante a gente tê-la de forma simétrica, né? De forma igual, visualizar de um lado e do outro. Então aqui eu vou planejar, então, uma imagem, né? Um plano coronal. Então esse plano coronal, eu vou, nessa imagem do meio, tá? Eu vou alinhar pelo corpo caloso, da mesma forma que eu fiz no axial, só que agora, esse planejamento, ele vai ser para que os cortes coronais fiquem perpendicular ao axial. Então, na ressonância magnética, existe essas diferenças de planos que eles tendem a ser perpendiculares. Então, se eu tenho um corte axial, então o plano sagital e o plano coronal estará perpendicular a esse plano axial, tá? Então, imagine vocês que essa linha que eu coloquei aqui agora, ó, em cima do joelho, do esplênio do corpo caloso, é aquele corte que nós usamos como referência para fazer o axial, certo? Só que eu fiz isso propositadamente para evidenciar que agora eu estou com o meu corte coronal, que são essas linhas longas aqui, ó, que vem de cima para baixo, tá vendo? E elas estão agora perpendicular àquela linha inicial que nós fizemos do axial, tá? Então, essa é uma das regras que existe para fazer imagem de ressonância magnética. Vão existir outras orientações para a realização desse coronal, tá? Que pode ser relacionado a estar paralelo ao tronco, tá? Ao tronco cefálico aqui, ó. Então, a gente pega essa linha posterior do tronco cefálico e deixa ela paralela, tá vendo como eu angulei aqui agora? Há ainda possibilidade de fazermos um coronal planejado, vou mudar aqui para o sagital T1. Esse coronal ele também pode ser feito pelo hipocampo, tá? Então, eu vou passar aqui a imagem. E aí, para quem está vendo a primeira vez, né, vai ficar aí esse gostinho de quero mais, né? Então, essa imagem aqui, ó, alguns conseguem visualizar uma cauda, que é essa parte posterior aqui, ó, uma cauda e aqui um corpo esguio, né, um corpo meio roliço, então dá uma aparência de peixe, né? Então, o corpo do peixe aqui é a anatomia do hipocampo, tá? Então, é uma estrutura que é analisada para pacientes que vêm com perda de memória, crise convulsiva, tá bom? No caso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou puxar o corte para baixo, deixar essa linha em cima do hipocampo e angular ela pelo corpo do hipocampo para mostrar o que seria aí esses cortes perpendiculares pelo hipocampo, tá? Então, tem unidade, tem serviço que pode pedir para que nós façamos esse coronal do crânio também angulado pelo hipocampo, tá? Além de existir o coronal angulado pelo hipocampo, tá? Com ponderações diferentes, com técnicas diferentes, tá? Então, uma técnica IR, com versão de recuperação, T1, uma técnica IR flare, tá? Ou um STIR, então, depende da instituição, da máquina que se trabalha, para obter esse tipo de imagem, tá bom? Então, só acrescentando mesmo informação. Mas a gente vai fazer a nossa primeira orientação, que foi perpendicular ao corpo caloso, tá? Perpendicular àquele plano do axial. Bom, aqui, a gente, em muitos serviços, né, a gente não tem uma preocupação em pegar todo o encéfalo na parte frontal e na parte occipital.
ok? Cobrir todo o cerebelo, tá? Mas a orientação da mesma forma que nós falamos lá no axial, né? Se esse é um paciente que vem com uma dor de cabeça frontal ou com a suspeita de alguma lesão frontal, a gente obrigatoriamente precisa aumentar esses cortes, tá bom? Então, eu estou aumentando aqui os cortes só para mostrar para vocês que eu posso cobrir todo o encéfalo, vocês vão ver lá. Ó, eu consigo cobrir todo o encéfalo, tá? Mas, na nossa rotina clínica, a gente não precisa cobrir todo esse encéfalo, tá? Então, são coisas que no dia a dia a gente consegue aprender, né, na instrução de como fazer os planejamentos, consegue aprender, e quando for para a parte prática, a gente já tem essa noção aí, tá bom? Bom, aqui eu planejei, então, na minha imagem sagital, no meu coronar, na minha imagem axial aqui, ó, eu vou puxar de novo o bloco para o lado para perceber se essa linha está bem centralizada com o plano mediano sagital desse paciente. Ou seja, com a linha que divide a metade direita e metade esquerda desse paciente, tá vendo? Então tá bem certinho, da mesma forma a gente faz isso na imagem coronal, tá vendo? Então tá cortando certinho o centro, né, do paciente conforme a imagem que a gente está visualizando. Vou voltar para centralizar tanto no axial quanto no coronal, beleza? Então, o superior já está pegando toda a anatomia, inferior também, e poderíamos aqui só aumentar um pouquinho mais esse foco, por exemplo, tá? Então, aumentei o foco, a espessura de corte está 4,5, vou deixar 5 igual estava no axial, vou só reduzir aqui um pouco o número de cortes. Beleza. E aqui a gente vai, como é um T2, né, a gente vai fazer a correção aqui para a ponderação T2. Então, vou colocar aqui 2.500 de TR e 85 de TR. Beleza? Então, só clicando aqui, ó, coronal T2, apply, e ele libera, né, a aquisição lá, tá? As próximas sequências já estão planejadas, né? Então, à medida que ele liberar aqui, eu vou só clicar em apply que ele já vai rodar. Então, aqui agora ele ficou já cinza e com o ícone aqui do lado, então eu consigo clicar no coronal T2, ele vai me mostrar aqui, ó, esse quadrante. Então, esse aqui é o coronal T2. Vou puxar aqui para a imagem do meio o nosso sagital novamente, o sagital T1, que foi já adquirido. E para a imagem aqui do lado, vou puxar o flare. Aí você pode estar perguntando, né, para quem vê a primeira vez, esses nomes, né, T1, flare, difusão, T2, T1, gradiente, enfim. Essa nomenclatura, né, é uma nomenclatura específica para a modalidade de ressonância magnética, que tem direcionamento com a ponderação daquele exame ou com a técnica, tá bom? Então, quando a gente fala uma sequência gradiente, por exemplo, é a técnica, tá? No caso, esse gradiente aqui, vou puxar a imagem, a gente consegue usar aquela mesma referência que nós falamos lá do T1 e do T2, quando a gente falou da órbita, vocês vão perceber lá uma coisa. Olha lá. Ó. Então, vocês lembram que no T2 a órbita brilhou? E no T1 a órbita ficou escura? Então, esse aqui é um gradiente T2, tá? Então, a nomenclatura que nós vemos aqui, né? Alguns chamam de axial gradiente, mas o adequado é falar axial gradiente T2, tá? E com o passar do tempo, essa sequência evoluiu para cortes mais finos, né? E aí mudaram, né? Dão um nome para sequências novas à medida que os fabricantes vão desenvolvendo isso, né? Então, atualmente chama SWI, SWAN, tem nomes novos aí no mercado por conta de que as sequências evoluíram, né? Então, existe uma concorrência muito grande entre os fabricantes de ressonância magnética e os desenvolvedores, né? Na qual algumas sequências são desenvolvidas dentro de um determinado fabricante, ele vai lá e coloca o nome específico para o que ele quer. Então, por exemplo, né,
uma das que dá para a gente se divertir com isso, existe um nome de uma sequência chamada caipirinha, né? Então, tem toda uma história que pode estar diretamente associada ao seu desenvolvedor. Então, a gente tem aí Dixon, enfim, vários nomes que, à medida que a gente começa a conviver com o ambiente de ressonância magnética, a gente consegue absorver isso de uma maneira muito, muito simples, muito prática. Bom, e aqui eu mostrei aqui o sagital, o coronal e o maxial, né, os planos aí que a gente tem, e vou passar aqui agora um axial flare, um axial T2 e um axial T1. Então, essas são sequências chamadas de básicas aí no crânio, por exemplo, né? Vou deixar aqui mostrando os ventrículos, no T1, no T2 também, só para a gente abordar um pouco aqui agora o sinal, né, das estruturas. Então, o flare é muito parecido com o T1, tá? Ele é muito parecido com o T1. A diferença é que aqui no flare, ele não satura o sinal da água. Ele satura especificamente o sinal do líquido cefalorraquidiano. Então, se esse aqui fosse um paciente que tivesse alguma lesão, algum edema, alguma lesão que tivesse um conteúdo hídrico, né, um conteúdo de água, por exemplo, nós teríamos a visualização com hipersinal, iria brilhar essa lesão, tá? Então, é uma sequência muito sensível a lesões encefálicas, né, essa sequência chamada flare, tá? Então, essa que eu estou passando aqui agora, tá bom? Então, ela satura especificamente o sinal do líquor, beleza? Então, aqui só as diferenças aí desses três planos, né, que estão sendo visualizados aí, que são o mesmo plano, então, todos os três são axiais, mas a gente tem a diferença aqui do que é T1, do que é T2, do que é flare, beleza? Vou puxar aqui agora o coronal T2. Olha lá. Então, uma das estruturas, né, que eu comentei que nós podemos usar como referência para planejar o nosso coronal é a estrutura do ouvido interno, tá? Então, a quem está vendo pela primeira vez, né, vou falar assim, né, essa anteninha que puxa para cá e essa anteninha que puxa para cá, tá bom? Mas aqui é a estrutura do ouvido interno, tá? Então, a gente vê a cóclea, tá? Os canais semicirculares. Vou passar aqui a imagem axial e também chegar lá no ouvido interno, ó lá. A gente vê o ouvido interno, tá? Os canais semicirculares, tá bom? Então, tanto na hora de executar o planejamento do coronal, tá? Eu consigo usar essa estrutura como uma estrutura de alinhamento, tá? Do corte. Então, o coronal, né, vai passar uma linha aqui em cima dessas duas estruturas, então eu posso usá-la como referência, tá? Como no próprio axial também eu posso estar usando essa estrutura para corrigir, né, o posicionamento do corte axial em cima dessa imagem coronal, para alinhar com o ouvido interno, tá? É uma estrutura que pretende, né, normalmente é simétrica, tá? Mas por alguma alteração do paciente, não necessariamente isso vai desenvolver alguma disfunção, alguma lesão nesse paciente do tipo funcional, né? Mas vários são os pacientes que chegam com uma assimetria, né, desse ouvido interno. Então, quando tem alguma assimetria, a gente acaba não utilizando ela para corrigir lá a angulação dos cortes, beleza? Diego, alguma pergunta, algum comentário aí? Oi, professor. Ainda não. O pessoal está aqui acompanhando, pode ficar tranquilo. Não, beleza. Bom, então, aqui a gente conseguiu, então, concluir, né, um exame de crânio, tá? Eu vou estar entrando novamente para a gente fazer um registro novo e eu vou entrar aqui agora em outro exame. Então, de novo, Lúcio.
E, Diego, caso você tenha aí alguma ideia de pergunta, alguma coisa assim, você pode comentar aí também, tá, mestre? E dois. O que você acha, Diego? Um joelho, uma coluna? O que você sugere aí? É um exame bem comum aí, coluna lombar, né? Coluna Muito comum lombar? aí isso. Beleza. A gente colocou coluna aqui. Bom, aí coluna é um exame que, dependente do equipamento, você consegue fazer tanto entrando com a perna, né, com os pés primeiro ou com a cabeça. E dependendo da bobina que você utiliza, e muitos são os equipamentos que estão hoje utilizando a base da bobina de crânio para fazer também coluna, né, integrado na mesa. Então, no caso de você pegar um equipamento que tem essa função, você vai ser obrigado a fazer dessa maneira, tá bom? Então, eu vou selecionar aqui a opção de entrando com a cabeça, tá? Vou selecionar a bobina spine, que é de coluna, e aqui vou dar exame e ele vai me confirmar, né? É esse mesmo paciente, o peso e a posição? Sim. Confirmado. E aqui eu vou selecionar, então, o exame de coluna lombar, beleza? Clico na setinha para ele puxar os protocolos e aqui ele já vai seguir, então, com esses 15 segundos para a realização do localizador, tá? Aí, aqui a gente já está com a imagem, né, dos localizadores, então, um coronal, um sagital e um axial, beleza? E o nosso protocolo, ele está da seguinte maneira, né? Coronal T2, sagital T2, sagital T1, um sagital T2 SPIR, tá? E um axial T2, tá bom? Então, no planejamento do nosso coronal T2, eu vou buscar o eixo longo, tá? O eixo longo da coluna lombar, beleza? Então, aqui eu tenho a visualização do sacro, né? Então, mesmo quem está vendo pela primeira vez essas imagens de ressonância, vai conseguir vislumbrar aqui o posicionamento do sacro, né? Então, o cóccix e o sacro, ok? Então, essa vértebra é chamada de S1. Então, logo acima dela, eu tenho o disco intervertebral, né? Que é denominado entre L5 e L1. Então, o nome desse disco, né? A identificação dele é L5S1. Ou seja, essa vértebra que está acima dele é chamada de L5, tá bom? Então, na coluna lombar, o normal, né? É termos 5 vértebras. Então, eu vou contar. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Então, aqui é L1. Acima de L1, eu tenho o disco intervertebral, que é denominado T12L1. Ou seja, pelo nome da vértebra, né? Que está acima ou abaixo do disco, a gente denomina o disco. Tá bom? Então, aqui o disco é T12L1. Beleza? Então, esse eixo entre L5 e L1 é o eixo que eu vou buscar orientação, né? Então, nos casos em que a gente tem estruturas curvas, né, na ressonância magnética, eu vou usar, né, uma referência de ligar, né, por uma linha reta, o início e o fim dessa estrutura. Então, para quem já atua com ressonância magnética, sabe o quanto é difícil, em alguns momentos, a gente definir a posição desses cortes quando tem uma estrutura muito curva, né? Então, aqui, o nosso propósito é cobrir os cortes, né, da vértebra, então a parte anterior aqui da vértebra, tá? Então, essa parte aqui é a parte do abdômen e essa parte aqui atrás é a parte, né, posterior da coluna vertebral, tá? Então, tem aqui musculatura paravertebral, tá? Então, esses cortes coronais têm por obrigação, né, mostrar a relação que existe dos discos e das vértebras, tá? Bem como as suas transições médias, em que a gente tem ali, depois eu passo a imagem axial, que aí eu mostro para vocês lá os pedículos, as articulações intraprofisárias, e logo após a gente vai ter
o processo espinhoso, né? Então, até a relação do processo espinhoso, a gente precisa evidenciar isso na imagem coronal, beleza? Mas aqui eu posso tirar alguns cortes, então eu vou deixar aqui com 12 cortes e vou colocar com 5 milímetros de espessura. Ó, 5 milímetros de espessura, ok? Já angulei. E aí a gente usa na referência L5, L4, L3, L2, L1. Então, o meu outro caminho é L3, eu vou deixar aqui o centro do meu FOV em L3, tá bom? Aqui no meu coronal, né, se eu precisar angular, rotacionar isso, caso o paciente esteja rotacionado, eu consigo, tá? Mas não é o caso. E da mesma forma aqui no nosso axial, se eu precisar angular aqui, eu posso, tá? Mas também não é o caso. Então, posicionado, é uma ponderação T2, vamos colocar aqui um TR de T2, 3.000, 1,90 e dar apply. A gente já vai planejar ali. Para eu fazer agora o planejamento do sagital, eu preciso visualizar a vértebra. E como o nosso localizador só tem uma imagem no coronal, eu não consigo visualizar a vértebra no plano coronal, tá? Então eu vou esperar a imagem sair. Ó, ficou pronta. Clico para ele visualizar aqui. Então agora eu vou passar as imagens coronais, chegar até onde eu quero. Então aqui eu consigo visualizar os corpos vertebrais, tá vendo? Então eu consigo agora ter uma orientação de eixo, né, para onde se projetam essas vértebras. E dessa maneira a gente vai agora planejar os cortes sagitais em cima dessa imagem coronal, buscando esse eixo longo, tá? Esse caminho, esse trajeto em que tem essa projeção das vértebras, tá? Então, sagital T2, abrir os cortes aqui pra gente. Ele já caiu já praticamente em cima, né? Então, eu posso só ajustar ali, deixa eu ver, só colocar uma espessura de corte menor aqui, ó. E vai ajustar um pouco mais ao corpo da vértebra. Então, o eixo longo nós já planejamos, ok? Agora, eu preciso só me orientar relacionado ao FOV. No sagital você está cobrindo todas as vértebras, né? Então, L5, L4, L3, L2, L1, tá pegando o L12 todinha, tá vendo? E no meu axial, caso, né, haja uma rotação desse paciente, eu posso estar fazendo essa rotação aqui também, tá? Mas não é o caso. Então, eu vou deixar ele retinho como ele estava. Beleza? É um sagital T2, então ele já acompanhou lá os 3.000, 90 de TR. E sempre, né, aqui eu não fiz, mas sempre a gente vai estar ajustando esse TR. O menor TR possível, respeitando a ponderação que a gente quer e respeitando o número de cortes que a gente faz, né? Então, existem algumas analogias aí que o pessoal usa, mas de uma forma bem direta e simples. O TR é um parâmetro que, para você fazer 12 cortes, a máquina vai te exigir um valor específico do TR, que pode ser, por exemplo, 2.800. Aí eu venho aqui em 2.800. Se eu baixar esse valor de 2.800, o que a máquina vai me falar? Ó, para você fazer esses 12 cortes, você precisa de 3.000 de TR. Como você baixou para 2.800, aí a máquina vai gastar o dobro do tempo. Por quê? Porque ela vai fazer 2 aquisições até completar essas 12 imagens, tá bom? Então, com essa possibilidade de a gente ver esses parâmetros aqui e conversar sobre isso, a pessoa já cria isso na cabeça, já entende isso, e quando chega na máquina, vai conseguir entender que esse fator de concatenação aqui tem a ver com isso. Eu exijo, né, a máquina exige um valor de TR para a gente fazer um determinado número de cortes, tá? Então, ajustado tudo isso, apply. Então, 12, 4 milímetros de espessura. Os outros sagitários, a mesma coisa, tá? 12, 230, 4 milímetros de espessura. Só centralizar ele aqui, ó. Ok. Agora é um T1, né? O sagital T1, então vou colocar aqui 510 de TE. Apply. E o sagital SPIR, né? O nome SPIR, ele está relacionado com a saturação de gordura, tá? Então, uma das técnicas que existe, né, no determinado fabricante,
para fazer a saturação de gordura, ou seja, é uma ponderação T2, mas onde a gente vê a gordura brilhando aqui, ou com o ISO sinal, ela vai ficar escura, tá? Então, quando ela estiver pronta, a gente vai fazer essa comparação aí, tá? Então, 4 milímetros de espessura, 12 com 230. Só centralizar aqui. Ok. Apply. Então, à medida que vocês foram acompanhando aí, né, que eu fui planejando e clicando em Apply, ele executa, né, aqueles 15 segundos, e quando ele fica aqui cinza e com esse ícone aqui ao lado, é que as imagens já foram finalizadas, né, adquiridas, tá bom? Bom, finalizamos aqui, então, essa sequência de 3 sagitais. Agora eu vou fazer um axial T2. Esse axial T2, eu vou precisar de uma imagem sagital e de uma imagem coronal. O do coronal eu já tenho, e agora eu vou clicar nessa imagem do meio e puxar o sagital T2. Agora eu consigo passar as imagens, tá vendo? Eu vou passar todas as imagens e depois eu volto. Ó, até a imagem do centro. Bom, então essa é uma das imagens centrais, né, para eu fazer esse planejamento. Então agora eu vou colocar aqui axial e ele me dá esse bloco, tá vendo? Então aqui a gente tem algumas possibilidades. Alguns serviços usam a referência de fazer cortes direcionados para cada disco, da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora, beleza? Então a gente vai fazer, deixa eu colocar aqui 4 de espessura, 10 de gap. Então a gente estaria fazendo isso aqui, ó, de 4 a 6 cortes em cima desse disco, depois copiaria o bloco, né, para fazer no disco L4, L5, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, depois copiaria esse bloco e colocaria mais cortes, pegando L3, L4, mais blocos, né, mais um bloco, pegando L2, L3, mais bloco pegando L2, L1. E todos esses blocos seriam adquiridos de uma só vez, tá bom? Então, de uma forma única, beleza? Então, esse é o planejamento que existe para o que nós chamamos de axial, angulado pelo disco, ou disco a disco. Algumas instituições, alguns técnicos usam, né, tecnologia usa referências diferentes, nomenclaturas diferentes para esse posicionamento. O mais importante é saber que existe esse planejamento, tá? E diferenciá-lo do planejamento de bloco, tá? Que seria, então, como caiu a primeira vez lá, né? Então, vou colocar aqui 40 cortes, e aí a gente vai ter esse bloco de cortes, né, axiais. Vamos ver se pegou tudo. L5, L4, L3, L2, L1, não pegou lá em cima. Vou aumentar mais cortes aqui. Agora sim pegou todo a coluna. Se achar que o FOV está muito grande, eu consigo reduzir aqui. Beleza? Então, se houvesse aqui uma angulação, né, se houvesse algum tipo de escoliose desse paciente, eu poderia estar angulando esse meu bloco aqui no coronal, tá? Ou ainda, se tivesse alguma rotação do paciente, eu poderia estar girando o meu bloco aqui no meu FOV aqui no axial, tá bom? Então, planejados os cortes, é uma ponderação T2, então, vou colocar aqui, né? Então, como tem muito corte, provavelmente a gente estaria aí usando muito TR, né? Vamos colocar aqui 5.000 de TR, 90 de TR. E apply. Então, enquanto sai o axial T2, né, nós já vimos aqui o coronal T2, agora eu vou colocar o sagital T2 aqui do lado, o sagital T1 aqui na frente, no meio, e aqui na última imagem, o sagital T2 Sphere, tá? Então, vou centralizar aqui o corte, então, imagem 7, imagem 7, imagem 7, beleza? Então, nós temos aqui a mesma imagem em 3 ponderações diferentes. Então, para começar da bexiga, lá embaixo, olha que interessante. Bexiga tem líquor, né? Tem líquor, ó, tem líquido, né? Então, o conteúdo, né, é urina. E aqui a gente consegue perceber já essa característica do sinal do líquido, tá? Que no SPIR está brilhando o líquido, tá? No T1 está escuro e no T2 está brilhando, tá? Então, essa é uma das características dessas imagens. O T2, o líquido brilha, no T1 o líquido não brilha, e no SPIR, ou no T2 FET7, ou no
T2 STIR, o líquido brilha, tá bom? Essa Professor, mesma... Oi? o nosso colega Lucas Paulino, tá aí no YouTube, ele perguntou o seguinte: há planejamento para o corpo da vértebra também, da mesma maneira do planejamento disco a disco? Olha, pode ser feito sim. E normalmente será feito corte específico para a vértebra quando tem algum processo degenerativo da vértebra, tá? Mas que, em sua grande maioria, os cortes que contemplam o disco intervertebral já vai pegar a vértebra, tá? Então, existe degeneração, né, da parte do platô inferior ou superior da vértebra, tá? Então, à medida que nós envelhecemos, né, há um desgaste natural, e esse desgaste natural é chamado de um processo degenerativo. Isso vai se desgastando com o tempo, tá? Então, o que pode acontecer? Essa vértebra pode perder a altura, então pode perder, né, densidade óssea e ir diminuindo, tá, o seu tamanho. Pode criar algumas erosões, tanto no platô superior quanto inferior, tá? E aí tem classificações para essas degenerações. Mas o que normalmente acontece é a gente programar esses cortes pelo disco, tá? E os cortes que sobram pelas vértebras já é o suficiente para o médico observar o que tem no plano axial, tá? Mas o plano coronal, como aqui a gente tem, ó, deixa eu botar aqui de novo o coronal, olha lá. Então aqui no coronal, ó, ele já consegue visualizar muito bem o corpo da vértebra, tá? Então ele tem uma visão frontal desse corpo da vértebra, então ele tem nessas dimensões superior e inferior, direita e esquerda, muito bem definidas. No sagital, ele tem essa visualização do corpo da vértebra anterior e posterior, que aqui ele só tem anterior e posterior, na imagem coronal, passa na imagem, para frente e para trás, que ele consegue ver essa projeção antero-posterior, tá vendo? Então, o normal, né, sendo bem direto aí a pergunta, é a gente ter o planejamento pelo disco, tá? E caso haja indicação clínica, por exemplo, que o paciente venha com a suspeita de um tumor, de um pós-operatório, então está suspeitando de alguma infecção, de alguma inflamação, doença desmielizante, são indicações clínicas que a gente faz aquele planejamento de bloco, tá? Então esse planejamento de bloco já vai pegar tudo, né? Não vai pular nenhum corte da forma que pula alguma anatomia quando a gente planeja no disco a disco. Inclusive, tem instituições que preferem o bloco. Então, isso vai ficar a critério, né, de ser definido esse protocolo pelo médico radiologista. Então, tem instituições que só quer o corte do bloco, o axial do bloco. Tem outras instituições que pedem para que faça o bloco e os cortes disco a disco, tá? Na tentativa de ganhar tempo, de ser mais rápido, de otimizar ali o exame, há quem pede para fazer um bloco e só angular pelos discos que tem alteração, né? Então, esse aqui é um caso, por exemplo, que a gente não vê nenhuma hérnia de disco muito bem definida aqui nessas imagens, né? Até mesmo pelo tamanho da imagem que a gente está visualizando. Mas uma das vértebras que chama a minha atenção aqui, ó, esse disco aqui, ó, que eu tô com a setinha, tá bom? Eu vou contar de baixo para cima só para ajudar vocês a visualizar lá. Então, esse disco é L5S1, L4, L5, L3, L4, L2, L1, T12 e L1, tá vendo? Então esse disco chama atenção e vocês vão conseguir também perceber o porquê. Porque ele é o mais escurinho de todos, ou seja, o componente, né, desse disco intervertebral é o quê? É um ânulo fibroso, então ele é um disco que a sua borda, né, é uma característica de fibrocartilagem, né, um tecido fibroso, tá? Por isso que é mais escurinho, mas o seu núcleo é pulposo, tá? Então é uma espécie de uma esponja com líquido, ou a sua constituição natural, né, normal, sem ter alguma patologia. Então aqui indica que tem uma diminuição desse espaço, né, do espaço do próprio disco, tá? Então aqui
pela essa análise inicial aqui, é um dos discos que está um pouco comprometido. Ou seja, se na instituição pede para fazer um bloco e mais o axial do disco, dos discos que tiverem lesões, eu faria esse axial angulado por esse disco, tá bom? Então, essas são algumas possibilidades aí. Depois só pede, depois não, né? Quem fez a pergunta, se tá ok aí, tá um ok, e se tiver alguma outra coisa que queira complementar, fica à vontade. Obrigado, professor. Só uma última pergunta aqui. A Nídia, ela fez uma pergunta que normalmente é feita para qualquer tipo de exame, não somente na lombar. Só que na lombar, se o paciente entrar pelo pé, é claro. Mas a dúvida dela é, e como fazer um paciente claustrofóbico, né? Em caso de paciente com claustrofobia, como é que a gente convence esse paciente? Eu acredito que essa seja a dúvida dela. Entendi. Show. Bom, a meu ver, o exame de ressonância magnética começa com esse contato, né? De alguém estar instruindo esse paciente para a realização do exame. Então, ambiente fechado, não é todo mundo que entra, né? Tem gente que não dorme num quarto que a porta esteja fechada, ou que esteja tudo fechado. Então, essa parte de fobia eu não entro no mérito. Mas, a partir do momento em que este paciente que tem fobia chega para fazer exame conosco, o que a gente tem de mais poderoso é o argumento baseado na verdade que acontece de fato no ambiente de ressonância magnética. É uma máquina extremamente moderna, é uma máquina que tem ali seus parâmetros totalmente controlados, né? Tem uma supervisão diária em cima de todo aquele equipamento. Então eu, Lúcio, operador, né, usava as seguintes frases para tentar convencer e acalmar esses pacientes. Ó, a gente está de frente aqui um equipamento que vale milhões, tá? Um equipamento que atende aí muitos pacientes todos os dias, então tem uma segurança que requer, né, cuidados diários, tá? Durante o exame eu consigo falar com você e você consegue falar comigo, então eu consigo ter esse contato com você. A qualquer instante do exame você vai conseguir interromper esse exame. Se você interromper, eu consigo falar com você e saber imediatamente o que aconteceu. Vou demorar aí cerca de 5, 10 segundos até entrar aqui na sala e puxar você totalmente para fora da máquina, tá? Inclusive, se você quiser sair da máquina sozinha, você consegue, praticamente, tá? Mesmo que acabe a energia no planeta, a mesa sai do equipamento. Então, você não vai ficar preso aqui em hipótese alguma, tá? Então, para o paciente entender que ele está num ambiente seguro, totalmente controlado, e que se acontecer alguma coisa, ele consegue sair, né? É claro que vai ter algumas situações de pacientes sedados, de pacientes que não se locomovem, enfim, mas nessas situações o mais importante é a gente estar em contato com esse paciente ou até mesmo entrando na sala e verificando ali as condições desse paciente. Então, vamos supor que a gente vai fazer o exame de um recém-nascido. Qual é a minha orientação? A cada 2 sequências, se tiver alguém lá dentro da sala, puxa um pouquinho a mesa, confere lá se está tudo ok, a temperatura, se o bebê está suando ou não, transpirando ou não, que ele já te sinaliza se está tudo ok. Porque uma das preocupações que nós temos na ressonância é com o aquecimento, né? Então, aos pacientes claustrofóbicos, eu sempre tentei usar dessas frases que eu usei com vocês aqui agora, tá? Então, a máquina faz barulho, o barulho é normal, né, da máquina, faz um pé, 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 pé. Esse barulho vai ter um momento que ele vai cessar, e aí é quando a máquina não está fazendo a aquisição das imagens. Mas, enquanto houver barulho, a máquina sim está fazendo aquisições dos dados, está produzindo imagem. Então, se você se mexer durante esse barulho, a imagem vai ficar mexida. E aí, consequentemente, a gente vai ter que fazer uma imagem a mais, que é repetir essa imagem que for mexida. Então, nos intervalos em que não tiver barulho, é o momento que você tem para aliviar um pouquinho a mão, um pouquinho os pés, mas sem arrastar o corpo, sem sair da posição que a gente vai te colocar. Então, se eu estou fazendo aqui um exame de coluna lombar, mexe a mão, mexe os pés, sem problema nenhum, engole saliva. Se tiver um pigarro de alguma coisa, faça isso sempre que o barulho acabar. Durante o barulho, se concentra para não se mexer. E é esse tipo de contato que eu faço. Assim que o paciente entrou no equipamento centralizado, já está lá realmente dentro do gantry, e eu estou aqui no comando do exame, eu já entro em contato com o paciente. Tudo bem? Senhor Lúcio, você está me ouvindo?
Aí eu vou ouvir o paciente. Ok, então tá tudo ok, o barulho vai começar, tudo bem? Tudo. Então, beleza. Pé, 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 pé. Rodou o localizador. Esse paciente é claustrofóbico, eu já entro em contato com ele de novo. Seu Lúcio, tudo bem? Tudo. Ó, o barulho acabou, vou dar continuidade, só lembrar. Aproveita esses momentos que não tem barulho para mexer um pouquinho a mão, mexer um pouquinho os pés, sem arrastar o corpo, e a qualquer momento pode me sinalizar. Tudo bem? Tudo. Solta a sequência e pé, 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 e assim vai. Então, para esses pacientes claustrofóbicos, você gasta ali 5, 10 segundos a cada sequência e garante seu exame, tá? Do que você dá uma informação para o paciente, ó, não pode se mexer enquanto tiver barulho. E aí você sai da sala. O exame vai demorar 20 minutos. Imagina, né? Ninguém vai conseguir ficar 20 minutos parado, né? Então, uma boa comunicação, uma efetiva comunicação ali, funciona muito bem. Tem N situações aí que nós poderíamos comentar, né? Mas vai ter aquele paciente que não vai estar confortável, então ele vai se esforçar para não mexer, mas ele vai se mexer. Só que a sensação dele é que ele não se mexeu. Tem muita gente que você fala assim, né? Lúcio, tudo bem, seu Lúcio? Ó, eu percebi aqui que você mexeu um pouquinho. Aí o paciente já responde devolver, né? Eu não estou me mexendo, não. Aí, não, tudo bem, então mexe um pouquinho a mão agora, um pouquinho os pés, respira fundo, se concentra aí nesse próximo barulho e solta a próxima sequência. Então, assim, o mais importante que eu vejo, a comunicação muito bem feita com esse paciente e esse paciente estar confortável, né? Então, não tem paciente algum que vai ficar quieto conforme as orientações que nós passamos, se ele está desconfortável, se ele está sentindo dor, né? Essa questão do medo aí, pelo menos para mim, sempre funcionou muito bem aí, essas orientações, essas frases que eu usei com vocês aqui agora, tá? Aí, Diego, só ver se ela tá tudo ok com a resposta para ela, tá bom? Bom, aí só dando continuidade aqui no que nós estávamos falando, pode falar. Disse ok. Beleza. Então, voltando aqui para a questão da anatomia, né? Então, na ponderação T2, o líquido brilha, na ponderação T1, o líquido não brilha, no SPIR, STIR ou T2 FAT 7, o líquido brilha, tá? Agora a gente vai olhar para o disco. Então, o disco, como eu falei para vocês, né, o interior dele, que é o núcleo pulposo, no T2 tem sinal, né? No T1 não brilha, mas também não está totalmente escuro, então tem um isosinal. E no T2 ele brilha, né? Brilha conforme o conteúdo hídrico que há dentro do disco, beleza? E a gente vai falar agora da gordura, né? Então aqui a gente tem a gordura, né, na parte posterior, tá? No T1 a gordura brilha, no T2 a gordura também brilha, né? Então tem um sinal aí de pelo menos ISO, tá bom? Então são características aí básicas que o médico radiologista vai lançar a mão de observar a estrutura, né, da coluna ou de qualquer outra anatomia e comparar esse sinal que é característico, né, do brilho da água ou da gordura e tantas outras estruturas anatômicas que vão existir, mas são dois extremos, digamos assim, duas referências importantíssimas aí na ressonância magnética, água e gordura, tá bom? Então aqui essa comparação. Eu vou puxar aqui nessa última imagem o sagital T2, o axial T2, desculpa, tá? Então, aqui é o axial T2, tá passando aqui a imagem, ó. E aí, como o corte, né, ele não está angulado pelo disco, a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, a imagem do disco, ó, que legal aqui, ó. Então, esse disco aqui já passou o primeiro, tá, que é o de baixo. Então, esse disco aqui já é o L4, L5, tá bom? Aí, ó, que bacana que dá para ver, ó. Certinho o ânulo fibroso desse disco e no seu interior o núcleo pulposo, tá vendo? Então, essa margem posterior do disco aqui, ó, ele está em íntimo contato com o canal medular, beleza? Com o canal medular. E no canal medular, nós sabemos que passa aqui a medula, né? Tem no seu interior líquor, e essa altura do corte de L4 L5, a gente vai ter só a cauda equina, né? Então, esses pontinhos que tem aqui dentro do canal medular são as terminações nervosas, né, que dão continuidade após o cone medular. Então, a medula vem até o nível, né, de L1, L2, e depois tem a cauda equina. Então, o que a gente está vendo aqui são os filamentos da cauda equina.
E a partir do momento em que essa borda preta do disco começa a invadir cada vez mais essa região branca que é do canal medular, é a caracterização de hérnia de disco, tá bom? Então tem algumas classificações entre abaulamento, protrusão, extrusão, tem uma classificação lá, né, conforme o tamanho, as dimensões dessa hérnia de disco, mas é uma nomenclatura, né, para muita gente que talvez faça sentido, porque já fez uma ressonância de coluna lombar da mãe, do pai ou de si próprio, enfim, tem lá um laudo guardado, e quando for ler, vai, né, identificar essas características que nós falamos, T1, T2, o sinal, se está hiper, se está hipo, se tem um abaulamento, uma extrusão, uma protrusão, o médico, né, descreve dessa maneira, tá bom? Então, vocês vão conseguir entender isso daí. E uma definição de hérnia, né, o conceito, qual é o significado dessa palavra hérnia? É invadir o espaço do vizinho, tá? Então, invadir o terreno alheio, digamos assim. Então, no caso aqui, a hérnia de disco invade um espaço que não é da hérnia de disco, né, de natureza da hérnia de disco, do disco, tá bom? Bom, aqui é uma estrutura que nós tínhamos comentado, né, da articulação interfacetária, tá? Ou apofisária, tá bom? Então, aqui é uma parte, né, então a gente vê um traço bem discreto aqui de hipersinal, onde tem líquido, tá? E duas linhas pretas, bem escuras mesmo, que é a parte cortical, a parte dura do osso, tá? Não sei se você está aí de frente a alguma mesa, alguma coisa, mas se você imaginar aí uma mesa, a parte dura do osso, a casca do osso, né, na ressonância magnética tende a ficar preta, tá? Então aqui é uma articulação chamada de interapofisária. Então, muitos pacientes têm dores de coluna por conta de artrose, né, de um desgaste dessa articulação. Subindo mais os cortes, ó, a gente chega aqui em outro disco, tá? Vê a articulação interfacetária. E à medida que a gente vai subindo os cortes, né, talvez alguém possa ter percebido aí que essa estrutura aqui bem escura, ela está diminuindo, né, que é justamente a musculatura do psoas, tá? Que ela diminui à medida que vai subindo lá os cortes, ó. Aqui ela está bem grandinha, né, bem, a dimensão grande, à medida que vai subindo os cortes, ela vai diminuindo. Beleza? Bom, acho que era isso aí, Diego. E se houver algum comentário a mais, alguma ideia sua também de que possa ser abordado. Não, não, professor, tudo ok. Eu acho que eu vou adicionar uma pergunta. Eu vejo aí que o senhor fez toda a programação, a gente conseguiu finalizar. A gente não percebe e não consegue visualizar a parte abdominal, né? Depois aí da coluna. Que tipo de mecanismo que a gente usa? Qual o nome desse mecanismo? Justamente para a gente não conseguir ver o abdômen nos exames de coluna. E qual a importância dele para o exame? Ou se eu deixar ele sem, vai fazer alguma influência para o meu exame? Porque isso, e se eu colocar errado, também posso prejudicar esse exame? Legal. Eu vou abrir aqui o planejamento de um site T2 para conseguir mostrar aí essa, baseado na pergunta que você fez. Deixa eu só puxar aqui o coronal T2 para mostrar a vértebra. Ó. Então, conforme a gente tinha planejado, né, nosso sagital aqui segue o longo eixo, né, o eixo longo aqui das vértebras, na direção superior e inferior. Nós centralizamos aqui o FOV em L3, né, então posso subir aqui um pouquinho mais o corte. Vou deixar ele aqui em L4 mesmo, mas né, a gente pode subir um pouquinho mais aqui e deixar em L3 aqui o nosso FOV. Bom, a pergunta do Diego está relacionada com esse FOV, tá vendo que o FOV aqui sobra aqui na frente, na região anterior, né, da vértebra. Então, logo à frente da vértebra, a gente consegue ter até uma visualização aqui da aorta, ó, descendente, tá? E chega a um determinado momento em que a imagem está escura, né? Não sei no computador, no dispositivo que vocês estão assistindo, mas dá para ver uma penumbrazinha do que seria a musculatura abdominal, né, do reto abdominal aqui, ó. Então aqui existe um dispositivo sim, tá, Diego? É chamado de banda de saturação.
Então, a gente consegue inserir uma banda de saturação, uma técnica, né, que vai aparecer aqui para a gente como se fosse um FOV mesmo. Então, eu vou diminuir, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir ele aqui só para exemplificar como nós podemos visualizar essa banda de saturação. Então, aqui, ó, eu coloquei nessa imagem sagital aqui, ó, como se fosse um bloquinho, tá vendo? Então, esse bloquinho que apareceu retangular é a forma que a gente tem de manipular a banda de saturação. Ela vai aparecer dessa forma, vai aparecer um retângulo e a gente consegue girar, posicionar ela da forma que a gente quiser. Ou seja, nesse caso aqui, foi colocada uma banda de saturação igual eu estou colocando aqui agora, tá? De maneira que ela vai cobrir toda a região anterior. Aqui, ó. Ela cobriu toda a região anterior. Ou seja, onde ela foi posicionada, a finalidade dessa banda de saturação é suprimir, é apagar o sinal, é escurecer o sinal mesmo, tá? Então, por ter aqui movimento respiratório, né, desse paciente, por ter alças intestinais em movimento, que é o peristaltismo desse paciente, fluxo, né, de, de fluidos, fluxo sanguíneo, isso tudo pode interferir na qualidade da imagem, né, da coluna. Então, para dar ênfase à imagem da coluna, usa-se essa banda de saturação. A fim de não ter artefato de movimento na imagem, usa banda de saturação, tá bom? E, como eu tinha falado lá no início, a gente vai se preocupar, principalmente com essa banda de saturação, quando a direção de fases for antero-posterior nessa imagem sagital, tá? Então, o normal é, né, uma sugestão, ou que muito se pratica, é que essa direção de fase no sagital da coluna seja superior ou inferior, tá? Então, é uma direção de fase muito usada para o sagital qualquer da coluna, tá? Que seja superior e inferior e não anterior posterior, justamente por essa questão de ter muita estrutura que se movimenta na região anterior da coluna, tá? Então, a técnica é banda de saturação, tá? Então, uma ferramenta, uma opção que a gente tem para inseri-la quando a gente não quer o sinal de determinada estrutura que está dentro do nosso FOV, tá bom? Então, há quem utiliza banda de saturação em cima, embaixo, para evitar de que haja interferência dentro do nosso FOV de estruturas que estão fora do FOV. Obrigado, professor Lúcio. Agora eu entendi. Nada, mestre. O senhor está finalizando? Sim, acho que a gente conseguiu aí abordar bem aí a questão do planejamento, né, de quem já fez alguma coisa de ressonância, quem já teve algum acesso e assistiu aqui, eu acho que está tipo, imaginando o seguinte, né, pô, se eu tivesse isso daqui, eu ia conseguir fazer muita coisa, e faz, né, e consegue. Então, é uma ferramenta, eu acho, sensacional, assim, né, acho incrível. E Eu quem não, acredito. né, quem não teve nenhum acesso, né, acho que pode ter se empolgado aí com a ideia de ter essa ferramenta para exercitar, né? Mas basicamente o que a gente fez aqui, tanto na coluna quanto no crânio, é o que a gente faria no exame real, tá? Do planejamento. Então, aqui exige, eu preciso conhecer essa imagem, né, a ponderação dela, eu preciso conhecer essa imagem visualmente, só de olhar, eu preciso entender que isso é um coronal, da mesma forma o sagital, da mesma forma o axial, e isso vai para todos os exames, né, para toda a anatomia que nós temos. Então, a gente está falando aqui de crânio, de coluna cervical, torácico lombar, dos ombros direito e esquerdo, do membro superior, que a gente vai ter, aqui acho que não vai mostrar, mas vai ter ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão. Depois a gente vai para os membros inferiores, coxa, quadril, joelho, perna, tornozelo, pé, no abdômen, na pelve, né? Abdômen, pelve, quadril, bacia, sacro ilíacas.
né, exame de mama e anjos, né, anjo de crânio, anjo de pescoço, tá? Então, dentro dessa plataforma, a gente consegue explorar, eu colocaria aqui mais de 80% dos exames que existem na ressonância magnética, até mais aí, né? Estou sendo ainda conservador aí no número, beleza? Então, é uma forma que a gente tem de, em casa, em sala de aula, obter a informação, né? Anotar, registrar as informações que precisam ser feitas e tempo de voo com cada um, né? Então, uma das coisas que eu comento com quem quer aprender ressonância você precisa ter tempo de voo, da mesma forma que um piloto de avião precisa ter horas de voo, né? Isso vai dar para ele bagagem, vai dar conhecimento, vai exigir dele a experiência prática de que ele já vivenciou muitas horas de voo até o dia que ele vai ser o piloto. Então, o avião vai sair do chão, vai decolar e vai voar pelas instruções, pelas mãos desse piloto, né? Na ressonância magnética, acho que segue essa ideia, né, esse mesmo padrão aí de exigir que a pessoa tenha horas de voo na ressonância magnética, e essa ferramenta te permite isso, te permite obter horas de voo, né? Para o dia que você chegar realmente na máquina, você não vai estar aprendendo a planejar um sagital, um coronal e um axial de coluna, você já faz. Então, até aproveite, Diego, para entrar no mérito do estágio, né? Então, se de repente tem alguém aí que está estudando, está no estágio, ainda não fez seu estágio, aproveite seu estágio, tá? Talvez seja uma estratégia aí que foi um divisor de águas para mim, né? Quando eu estava me formando lá. Eu aproveitei meu estágio para as pessoas me conhecerem como profissional. Eu não usei meu estágio para não, eu vim aqui para aprender. Sim, eu estava lá para aprender, mas quando alguém me perguntava, Lúcio, vem cá, a gente vai aprender aqui raio-x, beleza? Beleza, estou aqui como ouvinte, quero aprender tudo. Mas eu já estava lá sabendo fazer exame, mas me mantive na humildade ali de saber como é que faz. E a partir do momento que a pessoa me ensinou a primeira vez, eu fui lá na segunda vez, a pessoa, nossa, mas você pega rápido. Não, não é que eu pego rápido. Eu já tinha aprendido a fazer, né? Então eu já estava ali para mostrar a minha capacidade profissional. Então, quem, né, tá aí no seu estágio regular, no curso técnico, tecnólogo, por exemplo, cara, gaste aí o máximo possível de tempo para estudar o máximo tudo que você vai ver lá no seu estágio, para que quando você chegar lá, as pessoas saibam que você já sabe. E ali você está ali só para aprimorar. Isso vai fazer uma diferença absurda na sua carreira, porque as pessoas falam, não, pode contratar o Augusto, porque ele sabe. Nossa, ele pega muito rápido. Né? Então, muitas pessoas vão para o estágio para aprender. Aí vai lá e chegar no estágio, vai perguntar o que é o coronal, o que é o sagital, o que é o axial, o que é o T1, o que é o T2, o que é o STI. Então, você até pode chegar com dúvidas relacionadas a isso. Mas, se você chegar totalmente cru, aí você vai gastar muito tempo até você evoluir a chegar nesse ponto de já conhecer essas informações, né, de planos, de ponderações. Aí, para quem já chega com esse conhecimento, é uma diferença absurda, né? Então, era isso aí. Agradeço aí a oportunidade, Diego, Arthur aí pela ajuda. Agradecer ao CRD Ensino aí pela oportunidade de compartilhar aí a ferramenta com vocês. Agradeço aí o tempo e a atenção de cada um. Fica à disposição aí, Diego. Se tiver alguma pergunta, algum comentário a mais. Obrigado, professor Lúcio. Nós, da CRD, que agradecemos a participação do senhor aí, apresentando um dos nossos diferenciais, que é o simulador, que é fazer uma prática em casa, né? Porque o nosso trabalho é num computador, quer seja um simulador, quer seja na ressonância mesmo, né? Então, utilizar desse simulador é como o Lúcio falou, né? É uma metáfora justamente de simular voo, né? Então, aqui você no simulador você pode errar, você pode programar, reprogramar, e lá nos exames, né? Imagine com uma agenda muito cheia, tentar utilizar isso de maneira mais rápida possível. Obrigado mais uma vez, Lúcio. Nós tivemos uma última dúvida aí, que é da Vanusa, que perguntou se ela fez o curso de RM em 2020, perguntou se o simulador mudou de lá para cá, né?
Vanusa, isso aí depende muito de onde você fez o curso, né? A gente tem que entender aí certinho, mas eu trago essa informação para você depois, peço para que o Arthur ou eu possa entrar em contato contigo depois para entender melhor qual foi o seu questionamento para a gente entender, tá? Lúcio, quer falar Inclusive, algo sobre isso? sim, sim, então, existe uma possibilidade aí, Diego, do curso que ela fez ter sido na estrutura anterior, né, que era da T2RM. Então, aqui em Brasília, desde 2012, né, eu iniciei cursos de ressonância magnética com outro simulador, mas era de uma outra empresa chamada T2RM. Então, a T2RM foi descontinuada, então existe uma parceria minha com o pessoal do CRD e que os cursos agora são através do CRD. Então, pode registrar aí o contato dela que a gente tenta entender aí se foi o curso ainda com a empresa da T2 ou se já era na estrutura do CRD em cima aí. Certo. Vanusa, por gentileza, depois entre em contato com a CRD para que a gente justamente possa falar com você, entender aí, tá? Acho que é Lúcio, muito importante só colocar obrigado. um contato aí, Diego. Talvez, não sei se coloca o WhatsApp do CRD ou se através do Certo. Instagram lá, não sei. Vamos colocar o contato aí no bate-papo para a gente ter contato. Representando aí, então, o estado de São Paulo e capital, professor Emerson. Boa noite, professor. Seja bem-vindo também, professor Emerson aí, representando o CRD aí em São Paulo, falando aí com os alunos aí de São Paulo. Para aqueles que estão assistindo daí, sejam muito bem-vindos. Professor Emerson, a palavra é sua. Boa noite, mestre. Boa noite, Lúcio. Boa Parabéns aí noite, pela então. abordagem, né? Abordagem sensacional aí da nossa cereja do bolo do curso, digamos assim, que é o simulador. Eu vim aqui só dar boa noite mesmo para vocês, agradecer aí ao Grupo CRD Ensino por estar proporcionando que a gente traga o curso para cá, né? É um curso inovador. E espero que os alunos tenham gostado do simulador. Eu não vejo como não gostar do simulador, com a riqueza de detalhes que ele traz, né? E o aluno já chega no estágio com um tempo de voo, né? Ele não chega no estágio com um tempo de voo zerado, ele já chega com um tempo de voo ali de 30, 40, 50, 70, 80, 90 horas de uso da plataforma, que é exatamente igual ao equipamento, né? E aí esse tempo de voo da chegada do aluno no estágio, aí é do interesse dele, da dedicação dele, né? O quanto realmente ele quer atuar com ressonância magnética. Estou aqui na sala de comando de uma ressonância, né? Dá até para ouvir o barulho aí. E é isso, cara. A gente vai pegar firme com esse curso e eu espero que os alunos se engajem, né, para esse curso, que esse curso vai ser um divisor de águas na vida deles, né? Conheço o Lúcio já tem um tempo, né? O Lúcio veio aqui em São Paulo fazer a pós-graduação dele, a gente não tinha simulador, não tinha, só tinha os slides mesmo, e as explicações, e olha aí o fenômeno que a gente conseguiu formar, né? Olha o fenômeno que a gente conseguiu formar aí. A gente hoje tem um simulador, então, se o Lúcio conseguiu, né, chegar nesse nível de profissionalismo que ele está, né, de referência do Brasil em ressonância magnética sem o simulador, imagina você com o simulador. E aí eu convido vocês a entrar em contato com o CRD Ensino para que a gente possa explicar exatamente como é o curso, como funciona o curso. Venham, façam as inscrições e a gente está aqui com toda a satisfação e todo o empenho possível para tornar você um excelente operador de ressonância magnética. Já temos curso para setembro, né, gente? Temos curso aí para setembro. Quem já quiser começar, por favor, já compartilhei todos aí o WhatsApp, professor Emerson, para quem quiser ir em contato. Maravilha, tem alguns alunos que estão me chamando no privado, e aí eu falo, não, o DDD 62, fiquem tranquilos, é verdade, tá? Não, não é trote.
Eles, professor, mas o curso é aqui em São Paulo, com DDD 62, como é que funciona? Então, aproveitando aqui que está todo mundo ouvindo, todo mundo assistindo, o DDD é verdade, tá bom? Podem ficar em paz. Mas quem ainda continuar me procurando, eu repasso o contato do CRD Ensino, porque toda essa parte de matrícula, toda essa questão é feita pelo CRD, tá bom? Certo, professor Emerson, muito obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Lúcio. Obrigado todo o Show. time do CRD. Um Obrigado aí, abração aí, mestre. mestres. Então, tchau a todos, pessoal. É muito importante aí, então, a presença de dois ilustres mestres aí em ressonância, então aproveitem a oportunidade. Estão todos convidados a conhecer, a entender mais um pouco. Entre em contato, tá? Entre em contato e vejam. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação que teve online no Instagram, que teve online aí no YouTube. Essa aula ficará registrada aí no YouTube para quem quiser ver depois, tá bom? Pode também estar compartilhando para que você possa ver aí, assistir, entender como o professor mexeu aí no nosso simulador. Tchau, pessoal. Tenha uma boa noite. Bom descanso a todos ou bom plantão. Show. Obrigadão aí pelo tempo de todos. Abraço, Emerson. Obrigado, né? Diego, abraço. Obrigado, Lúcio. Abraço. Valeu. Tchau, Boa tchau, noite. Diego. Saúde. Boa noite.